Tudo bem com vocês? Aqui é a Beatriz, esse é o podcast O Pão de Madame e hoje eu vim edificar todos vocês. Se preparem! Eu tenho quase certeza, em algum momento da vida de vocês já ouviram falar sobre período clássico, Grécia Antiga, mitologia, aquele período que tinha Zeus, Poseidon, Hades. Quem assistiu Hércules no SBT sabe do que eu tô falando, sabe bem. Pois bem, vocês não têm ideia dos babados que tinham naquela época. Mas assim, não é babado que a gente tem hoje, não. Não é fofoca de quem roubou a marmita do amigo do trabalho, não é atriz voltando com o seu ex-boy lixo, não é só prima escondendo gravidez da família, não é nada disso. É treta de deuses. Vamos lá, vou contextualizar vocês. Tinha os titãs, que não é a banda, e tinha os deuses. E aí eles entraram no conflito, tretaram lá entre eles, e depois disso, os deuses mais poderosos dividiram o cosmos. E aí Poseidon ficou com o mar, Hades ficou com o mundo subterrâneo, Zeus ficou com o céu. Vamos focar em Zeus um pouquinho. Ele era o mais poderoso dos deuses e aquele que governava os deuses do Olimpo. E aí Zeus teve 3 esposas, a Metis, a Têmis e a Hera. Fora todos os outros casos que ele teve com deusas, ninfas, humanas, qualquer criatura que se movesse, Zeus estava lá. E aí, que Zeus, quando era casado com a Metis, com a deusa Metis, ele engoliu ela quando soube que ela estava grávida. Porque uma profecia dizia que essa criança poderia nascer mais poderosa que o próprio Zeus. E aí que o bonito ficou com uma dor de cabeça horrorosa. É quando abriram a cabeça dele, saiu de lá Atenas, belíssima, prontíssima para ser a deusa da guerra e da sabedoria. E sabe quem deu essa profecia aí sobre essa criança? A deusa Têmis, que foi a segunda esposa de Zeus. Pois é, talarica? Talvez. Aí a gente teve a Hera, que é a deusa do casamento e do parto, e que ela tinha muito ciúmes de Zeus. E ela sempre se vingava das amantes deste senhor. Não era para menos, diga-se de passagem. Contextualizado, meus anjos? Então, vamos aos babados. Hera teve um filho chamado Hefaístos, e ele nasceu manco. E aí, o que a Hera fez? Jogou ele no oceano. É isso. Jogou no oceano. E as ninfas salvaram Hefaístos e ele se tornou um artesão famoso. E os deuses levaram ele de volta para o Olimpo. Porque o cara era muito bom no que fazia. Aí bem básico, né? Muito básico. Jogou lá no oceano e depois pegou de volta. Né? Como se nada tivesse acontecido. E aí, o Hefaístos era casado com Afrodite, que era a deusa do amor. Afrodite, ela tinha um caso com Ares, que era o deus da guerra. E o Ares era um cara muito, mas muito forte. E era muito terrível. O Ares era filho da Hera. E falavam que ele herdou a ira da mãe dele, porque o cara era terrível. E aí, o Hefaístos ficou sabendo que eles estavam lá, né, de casinho. E o que ele fez? Ele fez uma rede. Ele, um artesão, né, muito bom no que fazia, fez uma rede e pegou a Afrodite e Ares na cama. E a rede era tão forte, mas tão forte que nem Ares, que era um cara muito forte, conseguiu sair. Olha, sem palavras pra você, Ares e Afrodite. Assim, essa história é a mais básica de traição. Digamos que esse povo aí do Olimpo, eles eram muito bons em inventar formas diferentes de trair e de conquistar. Conquistar, assim, bem entre aspas aqui, tá? Por exemplo, teve uma vez que Zeus viu Leda. Leda era esposa do rei de Esparta. Ela estava tomando banho, aí Zeus viu ela lá, né? Nossa, linda. Ficou maravilhado com ela. Aí o que o bonito fez? Combinou com Afrodite uma forma de seduzir Leda. Lembrando que Zeus era casado. E aí o plano era, Zeus ia se transformar num cisne e Afrodite numa águia.
Aí eles passaram voando perto de onde Leda estava se banhando. E a águia perseguia o cisne. E aí Leda viu aquilo e ficou com piedade do cisne. E aí ajudou ele a fugir da água. E aí Zeus, em forma de cisne, fez o quê? Aproveitou a ocasião e teve bem. Ele teve seu momento com Leda. E sabe o que aconteceu? Leda produziu 2 ovos. E cada ovo surgiu um par de gêmeos. Pois é. Bom, já vimos que Deus era um tanto quanto criativo, né? Teve uma vez que ele viu a princesa Europa, filha do rei Agenor. E aí o que ele fez? Ele se transformou num belíssimo touro. E aí ele foi lá, onde a Europa estava. A Europa estava lá na dela, viu aquele touro formoso, lindo, e ela sentou-se sobre o touro. E aí o que Zeus fez? Ele, disfarçado de touro, saiu correndo, levou a princesa Europa para a ilha de Creta. Lembrando que Creta ficava muito longe de onde eles estavam. E lá eles tiveram 3 filhos. Pois é. E um deles foi Minos, que foi o rei de Creta. E aí, que Zeus, ele curtia pegar as pessoas e sair fugindo, né? E aí teve essa história aqui, ó. Tinha um moço muito bonito chamado Gamedes. E ele era o filho caçula do rei de Troia. Aí Zeus viu ele e se apaixonou. Se apaixonou e falou o quê? É meu. Esse moço é meu. Zeus se transformou numa águia, raptou o moço e levou ele para o Olimpo. E concedeu a ele a imortalidade e a juventude eterna. Assim, né? Ele não perguntou se o Gametes queria ou não, né? Só pegou ele e saiu fugindo. E para não ficar mal com o rei de Troia, o que Zeus fez? Enviou para ele uma videira de ouro, feito por Hefaístos. Descompensado isso, hein, Zeus? Descompensado. Aí teve essa história aqui, ó, que é uma das minhas favoritas. Tinha o Adonis, que era filho do rei de Troia, com a sua filha Mirra. Eu não vou nem entrar em detalhes dessa história aqui, que é um babado assim, eu não vou nem entrar em detalhes. Aí teve um belo dia que a Afrodite viu o rapaz, o Adonis, e se apaixonou. E falou, esse boy é meu. E aí sabe que ela... Lembrando que a Afrodite era casada, hein? Sabe o que ela fez? Ela deu o Adonis pra Perséfone guardar. Só que a Perséfone também se apaixonou por este boy. E ela não quis devolver pra Afrodite. Falou, não vou devolver. Aí Zeus, um cara muito sábio, resolveu a questão. Ele ordenou que Adonis ficasse 1/3 do ano com a Afrodite, 1/3 do ano com a Perséfone, e o terço restante ele podia escolher qual das 2 deusas ele queria passar. Resolvido, hein? Muito bem resolvido. E aí, pra vocês não acharem que eu tô pegando muito no pé de Zeus, eu vou contar aqui uma história que não tem nada a ver com ele. Nada a ver. Vamos lá. Tinha o Acteon. Ele era um excelente caçador e foi criado por um centauro. Um dia, o Acteon viu Artemis, a deusa da lua. Ela estava tomando banho e ele ficou besta com a beleza dela. Besta. Só que Artemis era famosa por sua castidade e ela guardava muito bem essa virtude, com muito zelo. Aí, a Artemis viu que o Acteon estava só de olho nela nua e ela ficou de cara, furiosa. Sabe o que ela fez? Ela transformou o Acteon num cervo. E ele foi perseguido pelos seus próprios cães e morto por eles. Agora, tem a última história. Tem um deus chamado Dionísio. Ele era o deus do vinho, da alegria. E alguns deuses gregos, eles também eram deuses romanos. Também pertenciam à mitologia romana. E Dionísio, para os romanos, era chamado de Baco. E aí que existia uma festa chamada Bacanal, que era uma festa ao deus Baco. Que tinha muita bebida, muito vinho, muitas mulheres, muitas situações constrangedoras. E foi aí que surgiu a palavra bacanal. Eu vou encerrar com essa história aqui, porque senão eu vou continuar falando de Zeus. Vou pegar no pé de Zeus e vai que ele jogue um raio na minha cabeça. Eu não vou arriscar. Facilmente esse papo rende um outro episódio, porque o que não falta são histórias edificantes da Grécia. Sério, os deuses, eles eram... vou nem falar. Lembrando que eu posso ter dito alguns nomes errados, porque são nomes um pouco difíceis de falar.
acontece, né? Acontece. Gostou desse episódio? Falei de alguma bobagem histórica? Interaja comigo lá no nosso perfil do Instagram, @roupãodemadame. Nos sigam, nos dê 5 estrelas, compartilhe, piramide seu amigo. E a gente se vê muito provavelmente daqui 15 dias. Mas pode ser antes, nunca depois. Vamos fechar nos 15 dias, de novo. E o que vier é lucro. Beijinhos, madames, e até a próxima!